Pessoal, a gente teve uma queda então de internet. Ainda bem que foi só a internet. Estamos voltando aos pouquinhos. A gente pensou inclusive que estava transmitindo uma boa parte do que o Peixe tinha dito e acabou não saindo na filmagem. Nós não sei qual é o último comentário que também saiu por aí. Nós tínhamos lido o comentário do professor Flávio Lira, que está nos assistindo desde da Alemanha. Também o Dagberto Reis tinha falado sobre a necessidade da revogação da emenda constitucional 95, congelando os recursos à saúde. O Márcio Santana tinha mandado um abraço para o Peixe. E a dona Neila tinha feito uma pergunta que o Peixe já respondeu, mas só eu ouvi a resposta. Neila é como que o Conselho Nacional de Saúde vê o sistema de prevenção adotado pelo Brasil no combate ao coronavírus. Sabemos que temos a supressão e a mitigação. No Brasil, alguns governantes lutam pela supressão e muitos, juntamente com o governo ou o presidente, pela mitigação. Qual o impacto dessas duas medidas no SUS? Eu estava falando aí, também não sei até que parte a gente conseguiu falar, mas que o Conselho Nacional de Saúde fez uma construção desde o início do ano com a Fiocruz, com a Organização Pan-Americana da Saúde e com a própria Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde. Fizemos debate, inclusive, da nossa reunião do Conselho em fevereiro e aprovamos lá várias iniciativas. Várias iniciativas, já vimos fazendo, inclusive, uma campanha de prevenção para as pessoas se cuidarem, e adotamos a ideia de isolamento social. E combinado, inclusive, isso, e ouvindo, inclusive, as autoridades sanitárias e de saúde, as principais do mundo inteiro. Então, com base nisso, que aqui no Brasil também se adotaram essas medidas. Logicamente, que o Conselho Nacional de Saúde, eu estava orientando que o pessoal entrasse lá no site do Conselho depois, nós temos lá a carta aberta do Conselho Nacional de Saúde às autoridades brasileiras no enfrentamento ao novo coronavírus, onde a gente também indica uma série de outras ações importantes, inclusive no ponto de vista social, também da proteção aquelas pessoas que teriam que deixar de trabalhar e o governo deveria dar as condições para que as pessoas ficassem em casa. Então é importante a gente dizer isso, a gente não trata as coisas de forma isolada, nós temos lá várias iniciativas das autoridades. Infelizmente as autoridades, principalmente o governo federal, não deu importância nenhuma, não só para aquilo que nós do Conselho recomendamos, como várias outras instituições, entidades, inclusive empresariais do nosso país, disseram que tinha que ser feito para evitar um mal maior no nosso país. Parece que existe uma decisão deliberada, principalmente depois da fala do presidente na última terça-feira à noite, isso fica muito explícito, de apostar num genocídio da população brasileira. Isso é muito grave. Tanto que as reações, a partir da fala da terça-feira do presidente da República, as reações foram de todos os campos sociais, políticos e, inclusive, de setores ligados ao próprio governo, que apoiam ou que apoiavam o próprio governo, porque era de uma irresponsabilidade tão grande que colocaria, aí sim, o país numa histeria. Que era uma histeria do quê? De que aquela pessoa que está em casa, aquela pessoa que foi para casa e que não tem as condições de ficar em casa por muito tempo, e que a gente apontou no nosso documento que precisariam ter serviços de microempresários, médios empresários,
pessoas que têm contato direto com a população e precisariam deixar de ter, precisariam ficar em casa. O governo simplesmente não agiu, não fez nada. Agora, timidamente, começa a querer anunciar uma que outra iniciativa isolada e que até entrar em prática causa muito mais angústia nas pessoas que estão em casa. Logicamente que causa. Então eu estava dizendo, né, que a gente infelizmente tem no nosso país um presidente da República que não trabalha para resolver o problema da população. Nunca trabalhou para resolver o problema da população. Durante esse período todo que esteve no governo, a única coisa que fez foi desmontar, inclusive, os serviços públicos. Este governo chamou os profissionais dos serviços públicos de parasitas. Esses mesmos profissionais agora que estão desenvolvendo pesquisa e que estão sendo chamados a combater o novo coronavírus. A retirada de recursos da própria emenda Então, um governo que não agiu e que agora coloca a culpa e inclusive nas autoridades políticas que têm consonância ideológica com o próprio governo pelo fato de a gente estar incentivando sim que as pessoas fiquem em casa. O ministro da Saúde falou, agora ele mudou um pouco o discurso. Não sei se porque foi pressionado pelo presidente, não sei se foi porque foi ameaçado a ser demitido do cargo, mas a fala do ministro da Saúde, até 2 semanas atrás, era essa, de que as pessoas precisavam ficar em casa para a gente evitar uma com o cerro, para nós somos aqui da fronteira, né, que é muito mais difícil nós ter que escalar, né, um morro, um cerro íngreme, do que nós irmos aos pouquinhos caminhando numa subidinha, alargar o tempo e depois voltar ao normal. Porque ele falou, palavras do ministro da Saúde, o sistema vai entrar em colapso. Quando fala o sistema vai entrar em colapso, é porque não vai ter condições de atender. Não vai ter condições de atender. Um dado importante, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde, no dia 13 de março de 2020. Nós temos disponíveis 28.475 leitos públicos. Disponíveis não, abertos. 95% estão ocupados. 95% estão ocupados. 10 mil leitos novos nós precisaríamos. Se fizermos essa subida leve. Se fizermos tudo como tem que ser feito. São 27.497 leitos privados, 80% ocupados. Então, se a gente prevê que milhares de pessoas do país vão ter o novo coronavírus, pode ser 50, são as previsões mais otimistas, pode chegar a 80. Tem cientistas, pessoas da saúde que dizem que pode chegar a mais, dependendo de como nós nos comportarmos. Por isso que a gente fala que é criminosa a atitude do presidente da República, quando vai para a rede de televisão e diz que isso é uma gripezinha, que não dá nada sair para a rua, que todo mundo tem que voltar à normalidade. E por isso que nós continuamos, junto com muitos governos estaduais, eu não sei se tem algum governo estadual que mudou a posição, governos municipais, que são responsáveis, continuam implementando as políticas de restrição de convívio social. Nós precisamos fazer isso. Mas os governos têm que agir.
e dar condições para as pessoas ficarem em casa sim. Essa é uma responsabilidade governamental. É o governo que tem que criar as condições para que a pessoa que não vai lá trabalhar, o autônomo, o camelô, o profissional liberal, o microempresário, a doméstica, aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade, como eu falei antes, pessoas em situação de rua, essas pessoas têm que ser protegidas pela parte, do ponto de vista de cidadãos e cidadãs, ser solidários, ajudarmos do que for preciso. Tem várias iniciativas lindas, maravilhosas que estão acontecendo, mas o governo tem que fazer a sua parte. E nós precisamos evitar o caos. O que aconteceu na Itália? Estava tudo meio concomitantemente ao que o presidente falou na terça-feira à noite. Eu não sei se ele não tinha visto, arrependido de ter dito o que disse, de ter ordenado o que ordenou, porque milhares de vidas estão sendo perdidas. Então nós precisamos sim pensar na vida das pessoas, na vida das pessoas. Esse é o nosso apelo. Vários comentários, várias perguntas. Alcedir Drum dos Santos, assistindo meu amigo Peixe, sobre a importância do tema. Alcedir de Santana do Livramento. Pergunta a Simone Batista, parabéns, Pigato. O Horácio, presidente... Lá de Sergipe, a Simone também, do Conselho Nacional de Saúde, coordenadora de uma comissão intersetorial importante, que é de práticas integrativas, que também desenvolvem aí várias atividades agora à distância, né? Nós que somos muito do afeto, do abraço, do acarinhar, né, Simone? Agora é à distância, a gente tem que continuar aí se fortalecendo, se apoiando, né? E nos acarinhando à distância para passarmos aí por esse momento também. Horácio Dávila Rodrigues pergunta: presidente, já houve resposta ao Conselho Nacional de Saúde do STF sobre o relatório da emenda constitucional 95? E o professor Flávio Lira também pergunta: gostaria de saber como o senhor enxerga a cooperação internacional na área de saúde pública e como o Brasil e o Uruguai podem se beneficiar dela, em especial numa crise como que enfrentamos agora. Certo. A cooperação internacional na área da saúde, pergunta o Lira. E o Horácio, se tem alguma resposta ao Conselho Nacional de Saúde por parte do STF sobre a emenda constitucional 95. Professor Lira, vou começar pelo professor Lira. Né? A Fiocruz, né, nós temos uma parceria com a Fiocruz de muito tempo. No Conselho Nacional de Saúde temos um termo de cooperação com a Fiocruz, intensificamos esse termo de cooperação. Participamos, inclusive, ano passado do lançamento, fazendo parte do grupo que comemora os 120 anos da Fiocruz, que é agora em maio. Fizemos o lançamento do nosso relatório da Conferência Nacional de Saúde na Fiocruz em novembro. E este ano já tivemos vários momentos com a Fiocruz, e eu tive com a presidente da Fiocruz no início do mês, lá no Rio de Janeiro, onde ampliamos, inclusive, a nossa cooperação. E a Fiocruz tem sido chamada de atividades de formação com profissionais, cientistas, e essa semana, inclusive, foi lançado um projeto onde eu assistia a própria presidente da Fiocruz e várias autoridades da Fiocruz falando sobre essa cooperação internacional. Então, sugiro que o professor entre lá na página da Fiocruz, né, e dê uma olhadinha. Foi lançada ontem de manhã, né, essa cooperação internacional, e a Fiocruz está puxando essa cooperação internacional aí com outros países. Eu não me recordo agora se o Uruguai participa, né? Mas é importante, até porque várias coisas que a gente faz ao mesmo tempo. Eu nunca imaginei que a gente trabalharia tanto, né, em casa. Né? Acho que nem quando a gente estava na normalidade, no dia a dia,
a gente trabalhava tanto. Então são várias coisas que a gente tem que dar conta de responder, né, e articular e organizar, mas é importante lá, então, na página da Fiocruz, tem essas iniciativas que estão sendo feitas no campo da cooperação internacional. Quanto às respostas, é importante dizer que a nossa campanha Mais SUS, Menos Coronavírus, Revoga a EC 95, né? SUS salva vidas, eu defendo o SUS, o Conselho Nacional de Saúde tem, na verdade, desde antes da emenda constitucional 95, o Conselho já tinha se posicionado contra a aprovação da emenda constitucional. Depois nós entramos como amigos curi de uma ação direta de inconstitucionalidade que está no Supremo Tribunal Federal. Fizemos a nossa Semana da Saúde em 2018, uma grande marcha em Brasília, entregamos caixas e caixas do abaixo-assinado no Supremo Tribunal Federal. O ano passado, nós fomos ao Congresso Nacional para falar sobre a Conferência Nacional de Saúde e falar sobre a revogação da EC 95. Com várias lideranças de várias bancadas de vários partidos no Congresso Nacional. E tivemos com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, em fevereiro, pedindo que fosse levada à votação aquela ação direta de inconstitucionalidade. Pois bem, até hoje não tivemos resposta, porém, agora, no início dessa pandemia, tiveram outras ações diretas de inconstitucionalidade que deram entrada no Supremo Tribunal Federal. Nós falamos na própria Conferência Nacional de Saúde, a nossa jornada de luta. A área nacional de saúde no Fórum Social das Resistências, agora aqui em janeiro, em Porto Alegre, estou com a camiseta aqui do Fórum Social. Presente, fizemos essa plenária nacional de saúde, nós intensificamos, né, e tratamos da Semana da Saúde, que vai acontecer de 2 a 7 de abril agora, onde a pauta da revogação é prioritária. Pois bem, essas ações diretas entraram, nós nos aproximamos. Ela fez uma solicitação de informações ao governo federal, através da Advocacia Geral da União, e também ao Conselho Nacional de Saúde, a respeito, né, do impacto que a emenda constitucional 95 nós não sabemos se vai responder ou se vai responder, quando vai responder. Mas nós vamos intensificar, né, essa campanha, principalmente agora, na semana que vem. Dona Zenilda, boa tarde. A Anne Cruz. Segue as informações para divulgarem, por favor. Vamos divulgar, então. Do link aqui também, o pessoal está pedindo, tem gente aqui pelo WhatsApp pedindo o link. O link já te manda e tu manda para eles, pode ser? O pessoal ficou com aquele outro, né? Ficou com outro, tá. A Anne diz o seguinte, a Anne quer que a gente divulgue uma informação que ela tem a nos passar. Segundo o alerta, 10 agências de direitos humanos da ONU, entre os públicos mais vulneráveis da epidemia do coronavírus, estão as mulheres em função do papel de cuidadoras de crianças, idosos e doentes, e também pelos maiores riscos de violência doméstica e sexual. Elas não podem ficar sem apoio. Proteja-se, procure ajuda nos órgãos competentes. No Rio Grande do Sul são 2 caminhos. Denúncia online pelo link delegaciaonline, tudo junto, .rs.gov.br, ou pelo número 51 DDD de Porto Alegre, região ali, né? 5198 555 0606. Procure ajuda. O texto da Anne está no nosso primeiro link, no nosso primeiro vídeo. Vocês podem acessar e também multiplicar essas informações. Vou tentar te passar o link aqui, não sei se eu vou conseguir. Mas se eu não conseguir, é muito fácil. É só entrar na página aqui e a já
com 2 L's, né? E que está ali ao vivo. Tá? Estou te passando um link aqui, não sei se é exatamente esse, para que tu possas passar para o pessoal também. Aqui acho que tem outro. Enquanto isso, pessoal, a gente pede que vocês então curtam a página, né? E também ajudem a compartilhar, a divulgar. Essa é uma página binacional, em que a gente construiu ali um grupo de pessoas de Santana do Livramento e Rivera, para que a gente possa fazer justamente isso, debater os assuntos da atualidade, ser uma página de debate dos temas que envolvem os 2 países, Brasil e Uruguai, mas não só aqui, mas também assuntos de Ajá. E nós, agora no mês de junho, estaremos completando 1 ano de página. Então a gente pede que cada uma possa também ser um construtor desse espaço da comunicação alternativa da fronteira. Nós temos aqui a participação do Marco Pereira. Boa tarde, presidente. Abraços de Brasília. Marco Aurélio Pereira, e família. Secretário Executivo do Conselho Nacional de Saúde, né? Na verdade, é uma pessoa que a gente tem aí falado diariamente, está lá na linha de frente. No conselho, os trabalhadores, as trabalhadoras, todo mundo aí trabalhando a partir de casa, com alguma que outra pessoa que tem que ficar lá para atender telefone, né, e alguma situação assim que surge, né, do ponto de vista do espaço físico lá do conselho, mas que também tem assim nos ajudado muito, junto com toda a assessoria do Conselho Nacional de Saúde, né, de todas as áreas do Conselho Nacional de Saúde. Já aproveitar para dar um abraço aí a todos e todas que atuam, né, que eu sempre digo, e a gente tem um reconhecimento que são a alma do Conselho Nacional de Saúde. Que é importante que as pessoas entendam que conselheiros e conselheiras nacionais de saúde, independente do presidente, da mesa diretora, a gente atua à distância. Quando a gente é chamado para alguma atividade, a gente vai, mas quem toca o dia a dia do Conselho Nacional de Saúde são as pessoas aí do nosso apoio, nossa Secretaria Executiva e a nossa assessoria. Então, um grande abraço, Marco, família, cuidem-se. Ele disse que estão todos em casa. Né? Isso aí, vamos continuar assim. Valeu, um abração. A Débora Sinara Pires Raimundo. Olha, Débora! De Santana do Livramento. Grande liderança também. Né? Um grande abraço, liderança Conselho comunitária, tutelar. agora conselheira tutelar em Santana do Livramento. Que bom estar junto contigo mesmo à distância, Débora. Ela diz: um forte abraço ao Fernando Pigato, um exemplo de liderança comunitária, sempre na luta e conquistando seu espaço. A dona Neila faz outra pergunta. A projeção do Ministério da Saúde é de gastos com todas as ações de saúde para esse ano são de 125 bilhões. Mas o governo projeta que o coronavírus pode custar aos cofres públicos 400 bilhões. Aí haverá um colapso em todo o sistema de saúde. O que fazer? Então ela fala dos gastos projetados para esse ano, de 125 bilhões, mas que com coronavírus isso pode chegar aos 400 bilhões. E tudo indica que haverá um colapso. O que fazer? Bom, a parte do colapso, tanto aquela que a gente estava falando antes de evitar, né, e para isso a questão de nós fazermos com que a curva não seja íngreme, né, das pessoas adoecendo, procurando o sistema para ser atendido, né, e aí acontecer que nem acontece na Itália, onde as pessoas chegam e não têm como ser atendidas e morrem na porta do hospital. Eu vi um depoimento de uma pessoa, eles entram no hospital e saem, entram no hospital para tentarem ser salvos e saem do hospital mortos porque não conseguem ser atendidos. Então, além de tudo isso, tudo que a gente já avaliou, né, de que foram retirados muitos bilhões de reais da saúde pública, nós achamos que este ano todas as medidas que estão sendo anunciadas, por enquanto, são paliativas.
quando o ministro pede, né, pediu 5, agora pediu mais 5, isso não é recurso novo, isso não é dinheiro novo. Isso é recurso que inclusive já estava lá previsto. Dinheiro novo para a saúde. Nós precisamos da revogação da emenda constitucional 95 imediatamente, para que todo aquele recurso que vai estar sendo represado, ele seja utilizado, para que a gente não tenha um colapso. Podemos ficar aqui, não sei se uma tarde inteira daria para enfrentar esta situação e o que vai vir aí da frente. O que é certo é que não dá para continuar tirando recursos da saúde como vem sendo retirado nos últimos anos. Edson Luiz Oliveira, nós em Camaquã, Rio Grande do Sul, estamos mobilizando as pessoas a respeitarem a quarentena. Inclusive, estamos organizando a distribuição de cestas básicas. Fiquem em casa, fora Bolsonaro. Obrigado, Edson Luiz. Essas iniciativas também que são muito importantes da solidariedade. Aí, um abraço pessoal de Camaquã. A Gladys Tina diz que está travando um pouco a transmissão, mas, enfim, estamos indo como dá, Gladys. E o Alcidir faz uma pergunta. Estou desconectando aqui a internet para poder ajudar na conexão do celular do Eliezer. Conselho Nacional de Saúde, aí a gente tem, não sei se seria mais ou menos nesse sentido, mas a gente tem várias iniciativas que a gente tomou, estão lá também no nosso site do Conselho Nacional de Saúde, né? conselho.saude.gov.br, mas entre elas estão as prioridades que a gente ao Legislativo, ao Executivo e ao Judiciário sobre o financiamento do SUS, onde a gente fala da emenda constitucional 95, a parceria, né, para fortalecer a capacidade científica e a atenção em saúde, onde falamos lá da questão da Fiocruz, a resposta então respondendo e intensificando a campanha, né? A questão dos pacotes de medidas das autoridades brasileiras que a gente mandou para todos os gestores e gestoras públicos, parlamentares e agentes responsáveis pela tomada de decisão. Aliás, eu uma comunicação, né, para poder responder às demandas. A questão também das ações massivas em comunicação, cada vez mais com vídeos, fotos, materiais, gráficas, notas, cartas públicas, né, passo a passo para as pessoas fazerem a comunicação colaborativa, vídeos de até 1 minuto, quanto mais curto melhor, para que a gente possa estar divulgando, né? Então ali tem orientação internacional e que pese eu tenho parte do meu tempo aí com o exército, né, de ataques, né, que é incrível como ainda tem, né, robôs, mas também pessoas inclusive que a gente conhece, nos atacando, né, pelo nosso posicionamento. A gente não se arrepende dos posicionamentos
estão embasados em decisões do Conselho Nacional de Saúde. Certamente, assim como eu, os conselheiros e as conselheiras que não tiveram a oportunidade de falar no vídeo que foi divulgado, falariam a mesma coisa. Como eu já falei anteriormente aqui, o posicionamento das autoridades a nível nacional, né, inclusive de autoridades que fazem parte da base de sustentação deste governo, foram de repreender o pronunciamento criminoso do presidente da República na última terça-feira à noite. Né? Nós continuaremos nos posicionando, nós não escondemos o que nós somos, quem nós somos, como pensamos e o que representamos. Eu transparentes. Eu não me escondo atrás de rede social para atacar os outros. Eu não ofendo ninguém, eu não agrido ninguém, eu não ameaço. Representando no centro da saúde a local de trabalho, como assessor parlamentar que sou, e esperamos podem ameaçar, podem fazer o que quiserem. E se as críticas, as ameaças e as reações estão sendo Nacional de Saúde, seja no Instagram e no Facebook, é porque nós estamos fazendo o que é correto fazer. Eu não me escondo. Eu continuarei fazendo, seja das representações que eu tenho como cidadão brasileiro. Se tivesse que falar, felizmente a gente está trancando, mas tudo indica que o pessoal em casa está acompanhando. Ninguém falou nada, pelo menos aí, que está atrapalhando o som. Tranca me dizendo aqui. né, que é para além da mesa diretora, da Secretaria Executiva, participa e também a representação de gestão e de prestadores de serviço. Com os conselhos, através da rede de conselhos, também está se intensificando. E como tu disse que está chegando ao final, eu vou chamar todos e todas para que a gente já, a partir da semana que vem, intensifique ainda mais um comentário lá atrás, havia me passado. Salve Pigato, conselho né, uma pessoa que participa com a gente numa Câmara Técnica do Conselho, que ajudou a coordenar uma pesquisa que fizemos na Conferência Nacional de
que deu origem a essa Câmara Técnica, da Rede Unida, né, que também tem outras pessoas tinham deixado o seu oi, o seu boa tarde, o seu comentário. A Ana Aurélia Andreasa, Aninha, a Joana Dark Balbino, boa, Joana, a Lenisa Vieira Coelho, professora lá de Santana do permanente do Controle Social do SUS, no Conselho, grande parceira. Estamos juntos. Salve nosso presidente Pigato. Estamos juntos na luta em defesa do SUS, que vale a vida dos brasileiros e brasileiras. Muito bem, Pigato, a gente participaram. Quais são então as tuas considerações? Programa do Aqui a Já. Queria agradecer imensamente a oportunidade, né, um programa aí de uma página que é internacional, né, e é cada vez mais importante. Nós inclusive já tínhamos combinado com a representante da OPAS no Brasil, a doutora Socorro Gross. Este ano nós íamos fazer a reunião do Conselho Nacional, agora em abril. Adiamos todas as nossas reuniões, né, de março, de abril, de outras comissões. Íamos fazer lá na OPAS e lançar um projeto, né, de ações positivas dos conselhos a nível nacional, os conselhos estaduais, conselhos municipais, preparando uma atividade internacional no final do ano de experiências de participação em controle social no mundo, né, porque a nossa experiência aqui de conselho e experiência de SUS em todo o mundo é muito assim visualizada como uma experiência muito positiva, em que pese, né, as ameaças e todas aquelas retiradas de recursos que nós temos sofrido nos últimos tempos. Dizer que poder participar desse programa é muito bom. Eu tenho sido recomendado a não falar muito, como vocês podem ver, a minha voz começa a falhar, né? Eu preciso aí cuidar da minha voz para poder, inclusive, participar de outras lives, né, de entrevistas do comitê, né, para enfrentamento ao Covid, de outras pessoas que também estarão participando de lives, dando entrevista, porque a gente vai se desgastando, né, e logicamente que a gente precisa nesse momento se cuidar, cuidarmos uns dos outros, umas das outras, mesmo que a distância, pedir todos e todas, independente da fé que cada um tenha, das crenças diferentes que cada um e cada uma possa ter, mas eu sou cristão e acredito muito que Deus está nos protegendo, e pedir que Ele nos proteja ainda mais, que Ele ilumine as mentes, inclusive daqueles que muitas vezes usam o nome dele em vão, mas estes prestarão contas depois, né? É nós que vamos penitenciar, que vamos punir. É o próprio Deus que vai punir quem usa o seu nome santo em vão, muitas vezes para atacar as vidas que nós precisamos proteger. Portanto, tenhamos fé, cuidemos dos nossos familiares e continuemos lutando, mesmo que de forma virtual, em defesa dos sábado que vem, novamente, estaremos aqui às 14 horas com outro tema da atualidade, com outras pessoas, fazendo mais um Aqui a Já. Queria só, me esqueci, tinha feito antes do live, mas disse que ia fazer ao vivo, te agradecer, Eliésio, né? Para ter, inclusive, ajudado aí nas redes sociais, em alguns espaços, né, de ataques e agressões que a gente sofreu. Eu, particularmente, não estou respondendo, né? Estamos aí fazendo print, denunciando, né, para as próprias redes sociais onde essas agressões são feitas,
bloqueando e apagando, né, aquelas ofensas, agressões que a gente tem sofrido, mas o Eliezer é uma das pessoas aí que entrou fazer. Eu particularmente, né, tenho preservado, foi uma orientação da minha advogada, e também dos sites, enfim, das redes sociais que a gente tem sido atacado, agredido e até mesmo algumas vezes ameaçado. Tá bem? Obrigado aí, valeu. Faz parte da militância. Faz parte da luta, né? A gente que está acostumado com a luta diária, no dia a dia, na vida, na rua, né? A gente não vai afrouxar o garrão. Vamos continuar firme lutando, mas sempre sabendo que do nosso lado tem pessoas sensíveis, né? Que estão solidárias e que o amor vencerá o ódio. Isso aí. Muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado a todo mundo que participou, que compartilhou, que nos ajudou a construir esse momento. E lembre-se, fique em casa. Fique em casa. Isso aí.